Esse seria um dos princípios que eu vou identificar o que seria um amparador extrafísico. E aí, quando eu estiver num processo de psicografia, clarividência, telepatia, ou estiver fora do corpo projetado, eu vou saber quem é o amparador exatamente, porque eu vou perceber isso no comportamento e nas ações dele. Ele faz assistência para o amparado, mas leva em consideração todas as pessoas envolvidas dentro da lógica do melhor para todos. Ou seja, vamos fazer de conta que eu sou um amparador do Odoni. Se eu chegar ali para fazer uma assistência para o Odoni, e pensando assim, eu vou ajudar ele, mas os outros, que se ferrem, eu não sou um amparador. Eu sou um guia cego, que nós vamos entrar depois. O amparador, ele ajuda a pessoa, mas ele está pensando em todas as outras envolvidas. Se para fazer alguma coisa para o amparado, ele vai prejudicar uma pessoa que seja, independente se essa pessoa tem corpo físico ou não, se é consciência intrafísica ou extrafísica, ele não faz. Ele sempre vai pensar no melhor para todos, que é um dos princípios da cosmoética, do universalismo. Consegue perceber se ele é amparador também por isso. Ele influencia o amparado, mas quem decide não é ele. Sugere, mas não impõe. Se aquele espírito que chegar do teu lado começar a impor para te fazer as coisas, não é amparador. Ele é um guia cego, ele é um assediador. Entende? Aqui nós temos exemplos de amparadores, por exemplo. Quer ter um amparador perto de ti? Começa a estudar. É uma das melhores formas de tu ter um amparador. Porque o amparador, ele vai querer que tu estude, que tu trabalhe para que tu volte para a dimensão extrafísica melhor do que tu veio. Então, por isso essa imagem clássica aqui de um amparador, uma amparadora, né? Do lado desse senhor lendo o livro. Ou seja, ele pode nem estar consciente que ela está ali, mas ela está ali influenciando ele de forma positiva, uma influência positiva, no caso ali, para ele estar estudando alguma coisa que vai ser melhor para ele. Agora vamos supor... Oi? Pode ser anjo da guarda, guia espiritual, mentor espiritual, tem vários termos, a gente pode citar vários. Conforme cada... Jesus, conforme cada pessoa. Tá? Aqui nós temos um exemplo de um amparador extrafísico extraterrestre. Essa imagem aqui é de um livro que foi lançado há pouco tempo, que vocês devem conhecer bastante. Nosso amigo lá, Wagner Borges, também trabalha com a questão da projeção da consciência. Eu recebi essa imagem num grupo, eu não sabia de qual livro que era. Daí ontem, lá no 12º Encontro Holístico, que está acontecendo lá na PUC, eu vi os livros do Wagner Borges lá, eu achei as figuras muito interessantes. Aí eu percebi que a arte visual de algumas figuras era muito parecida com essa. Eu pensei, não, é desse livro que deve ser essa imagem. Aí eu procurei lá exatamente. Aqui nós temos um amparador extrafísico extraterrestre. Percebeu? Ele está em corpo emocional, com as energias. Tem duas mulheres fazendo práticas energéticas. Aqui está a aula e o energossoma delas. E eles estão atuando nas energias delas aqui. Ou seja, de forma positiva. Eu pergunto, o que esses caras estão de metido no meio delas? O que eles estão fazendo ali? Exatamente para que elas tenham experiência energética diferente. Porque às vezes quando tu faz práticas energéticas como essa aqui, que elas estão compartilhando a mesma energia pelos almochakras, a pessoa às vezes não tem uma experiência em energia ainda, ela não sabe ainda emitir energia dos chakras. E aí esses carinhas vêm aqui e ajudam e dão aquela experiência que a pessoa precisava para aprender a mexer com energia. E tem gente muito cética que diz assim, o seguinte, energia não existe, espírito não existe, é tudo operação da cabeça da pessoa. Eu não vou fazer esse exercício aqui, se eu fazer eu sei que não vai dar em nada. Aí esses caras vêm, os amparadores, que pode ser desse planeta ou de fora, propiciam uma experiência energética, uma prática energética para ti. Isso vai facilitar para que tu consiga compreender melhor as bioenergias. Então é o seguinte, assediador extrafísico, consciência extrafísica que não tem lucidez e age de forma imatura, prejudicando as outras consciências. Ou seja, é aquele cara que numa vida passada tu matou ele, nessa vida tu renasceu, ele não renasceu junto, ele fica grudado dentro da tua psicosfera de 6 metros, e o tempo todo ele fica te influenciando negativamente. Fica fazendo coisas para que tu perca tempo, que te envolva com pessoas perigosas.
Por que que então ele é imaturo? Porque ele não sabe que quando ele está te prejudicando, ele está prejudicando ele mesmo também. A oportunidade que ele teria de estar trabalhando de uma forma pacífica contigo, ele não está usando, ele está desperdiçando, sendo vingativo, egoísta, orgulhoso e querendo o teu mal. Essa seria a ideia do assediador. Ele prejudica aquela consciência no qual ele está interagindo. Então já dá para ter uma ideia aí de amparador e assediador, né? Quando vocês sentirem aquela influência daquele ser que vai fazer algo que vocês sabem que não é bom para vocês, vocês já vão perceber que é assediador. Então, pelo comportamento daquele espírito que está na tua volta, tu consegue perceber as diferenças. Muito conhecido, então, mais popularmente aqui como obsessor, assediador também. Mesma coisa, só muda o conceito, tá? Encosto, Oi? Encosto, famoso encosto. Aquela pessoa não gosta de tirar, é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, se eu for lá dar um tiro na cara dele, eles vão localizar a arma, ou vai ter algum testemunho, eu vou preso. Se eu for lá prejudicar alguma pessoa, vai acontecer a mesma coisa. O que eu faço então? Eu faço uma magia negra, pego uma foto dessa pessoa, boto um defunto no cemitério, faço uma magia negra e pego o espírito do defunto, grude na pessoa. E aí a pessoa começa a ter doença, começa a ficar desmotivada, depressiva, tem um acidente de carro, e aí é o famoso encosto que o colega falou ali. Ou seja, eu tiro o espírito daquele corpo que está parado lá no túmulo e grudo numa pessoa. E aí que eu acabei de passar para ela um assediador. E aí muitas pessoas conhecem histórias sobre isso, todo mundo tem alguma outra história de algum parente, de algum amigo, ou que viu no jornal de histórias desse tipo. Diferente do amparador, que eu falei antes, que ele não impõe, ele sugere, o assediador impõe as suas vontades e age com o objetivo de prejudicar o assediado. Ele é o cara que quer te ferrar, entendeu? Só que ele é o teu, digamos assim, seria um inimigo pior porque tu não está enxergando ele. Uma pessoa do teu trabalho, do teu convívio familiar, de qualquer outro lugar que tu enxergue, é fácil de tu identificar. Agora eu pergunto, quem é que tem a consciência de identificar que tem um espírito agindo na tua psicosfera querendo o teu mal? Ele pode se mistificar no outra pessoa. Oi? Mistificar no outra pessoa. Exatamente, ele pode influenciar uma pessoa que tu está te relacionando para que os dois briguem também. Muitas vezes ele é parapsicótico, ou seja, não tem lucidez que já dessomou, faleceu. Dessomar é um tema que a gente usa na Conscienciologia, seria descarte do soma. Seria a mesma coisa que falecer, que morrer, só que é um termo mais científico, que é uma palavra que daí já tem um sentido lógico da ciência. Descarte do soma, que é o corpo físico. Então esse seria o assediador. E aqui nós temos um exemplo. O cara ali fumando e bebendo. Nada contra quem fuma ou bebe, cada um faz o que quiser para o corpo. Só que para algumas pessoas isso pode se tornar um vício e prejudicar a vida delas. Para outras, fumar e beber esporadicamente não tem problema nenhum. Eu acho que cada pessoa tem seu livre-arbítrio, sua liberdade, faz o que bem entender. Então nada contra a bebida ou cigarro, mas a questão dos excessos. Então ali está o assediador do cara influenciando ele, né? Ele escrevendo ali, possivelmente ele está fazendo algum trabalho e o assediador não influenciou que ele faça esse trabalho bebendo e fumando, porque de repente ele vai estar fazendo alguma coisa que não vai ser lá muito boa, né? Se ele tiver num processo forte de vício. Aqui também a mesma coisa, um assediador extrafísico, a gente está com a mulher, e aqui um outro também. E a gente percebe muito na dimensão extrafísica isso. Tem assediadores que já não tem mais formato humano. Tem 5, 6, 20 braços, 3 pernas, parecem monstros. Por quê? Porque na dimensão extrafísica tu plasma o teu corpo. Então se vocês acham às vezes meio pesado alguns filmes de terror que tem poderia o suspense, saiam do corpo e visite os nossos umbrais e baratosferas, limbos e tal. Vocês vão ver coisas muito mais pesadas que esses filmes. Filmes de Hollywood são fraquinhos perto da nossa dimensão extrafísica, dos nossos umbrais. Oi? Estou falando de experiência própria. Oi? Você está falando de experiência. Sim, sim. Eu tenho muita projeção em cemitério. Eu vou no cemitério para dar lucidez. E algumas pessoas morrem e ficam do lado do corpo. E aí elas não sabem que morreram. E à medida que o corpo vai apodrecendo, elas
achando que estão um corpo, vão ficando também com aquela mesma estética. Uma vez, uma das mais antigas que eu tive, acho que faz uns 20, 25 anos, quando comecei a ter projeção mais luz, eu estava caminhando no cemitério, projetado, e aí tinha um túmulo ali. Eu vi uma mulher toda de branco sentada no túmulo, assim, balançando as perninhas. Assim. Aí eu cheguei do lado dela e perguntei: o que tu está fazendo aí? Ah, eu estou aqui porque eu morri, e morrer é ficar eternamente aqui. Eu falei: não, negativo, acho que a tua noção de morte está meio equivocada. E aí, dali a gente foi para uma dimensão extrafísica mais avançada, com um hospital, que vocês devem lembrar do filme Nosso Lar, aquele momento que ele pede ajuda, que ele está no umbral, e aí chega as consciências extrafísicas, levam ele para um hospital. Primeiro um hospital mais denso, mais pesado, tipo um SUS, depois ele vai para um outro hospital um pouquinho mais, com energia melhor. Por que ele não foi direto para o outro melhor? Porque as energias dele estavam tão pesadas que ele não ia conseguir ficar no outro, ele teria que ser sutilizado primeiro ali no SUS extrafísico, digamos assim, para depois ele poder avançar mais. Então, a questão dos filmes que a gente assiste, do valor que é coisa pouca, mas o fato da gente sempre nos condicionar a esse tipo de visão, né, de energia, também evoca os assustadores lá dentro da casa. Isso, exatamente. A Lúcia falou um detalhe muito importante agora. Quer ver um filme de terror extremamente pesado, sangrento e cheio de energia ruim? Tranquilo, assiste. Vamos deixar de agora de ver filme pesado. Quer curtir metal pesado, bem alto, tranquilo, vai lá e curte um metal bem pesado, que evoca assediadores. Só que assim, ó, depois que terminar, muda a energia, muda um pouco de uma música mais leve, ou muda um outro filme, ou faz uma limpeza e volta ao que estava antes. Eu sou da seguinte questão da liberdade. Eu acho que a gente não deve podar as nossas liberdades de interagir com as energias, só que a gente tem que saber se limpar. A gente pode se sujar à vontade, contando que tu saiba se limpar energeticamente. Depois a gente vai chegar na questão das práticas energéticas, né? Mas que ela falou assim, tem pessoas que não usam o processo de limpeza energética, interagem às vezes o tempo todo com energias pesadas e elas sofrem influência. Então, como eu digo, eu tenho, em função da minha adolescência mais ligada a rock, a banda de rock, 20 anos atrás, eu tenho muitas amizades ali. Eu só digo para eles: tranquilo, curte o som que tu curtir, assiste o filme que tu quiser assistir. Só que se tu tá reclamando que tu tá depressivo, que tu tá mal, que tu não tá bem de saúde, é porque depois do que tu tá assistindo ou vivenciando, tu não tá limpando as tuas energias. Não vai mudar o teu gosto pessoal. Mas aprenda a limpar as energias para te não ficar 100% do teu tempo absorvido com aquilo. Compreende? Eu queria fazer uma pergunta. Como é que a gente ensina o povo a fazer isso? Porque ligar a Rede Globo é sistematicamente isso o tempo todo. Ontem à noite eu vi a Rede Globo está editando agora, uma minissérie que é só ensinar a fascinar com uma equipe de crueldade. Horário mais ou menos nobre. O povo que não tem essa percepção, como é que a gente poderia estimular a perceber a quem interessa essa nefasta difusão e propagação da maldade tão grande? Porque assim, que tem muito de gosto pessoal, né? Se a pessoa gosta muito de ver material sobre assassinato, a afinidade ela tem, né? Talvez ela não está cometendo porque ela sabe que ela vai ser presa. Então não adianta, tem muitas coisas que não tem muito poder de influência sobre a pessoa, é o gosto pessoal dela, ela gosta daquilo. Entende? Então assim, acho que a gente dá a compreensão, a lucidez com informação. Tu explica: olha, vou assistir tal tipo de filme sempre, ou da TV direto, tu vai ficar com aqueles pensamentos na tua cabeça, com aquelas energias, isso vai te influenciar. Não precisa mudar o teu gosto pessoal, mas aprenda e perceba que tu está sendo influenciado. Dá um exemplo de uma amiga minha, tem um casal de amigos meus, que eles estão produzindo cerveja artesanal. Né? A cerveja deles é ótima, né? Eles produzem hidromel também. Mas ela vive me reclamando de depressão. E ela bebe bastante também, por isso que ela começou a produzir cerveja, porque ela gosta de beber. Eu falei para ela: cara, gosta de beber, produz tudo bem, mas se tu abrir uma empresa que tu sabe que tu está vendendo álcool, que está tirando a lucidez, tu tem que trabalhar as energias para te desassimilar disso.
Agora, se está demais, fecha a empresa. Agora, se não quer fechar porque não gosta muito da cerveja, então aprenda as energias, entende? Ela tem trabalhado as energias, tem ficado melhor. Então, como eu falei, quer se sujar com energias ou utilizar coisas energéticas que vai te dar repercussão negativa, tranquilo. Mas não reclama das repercussões negativas e aprenda a se limpar energeticamente. Não sei se está claro, mais ou menos. Tu pode explicar para a pessoa exatamente tudo que aquela obra cinematográfica vai influenciar nela. Agora, se ela vem falar para ti que ela não está bem e tu fazer essa relação, tu escolhe duas coisas. Ou tu continua assistindo e fica mal, ou tu para de assistir e fica bem, ou tu continua assistindo e aprende a se limpar. Porque toda vez que terminar o seriado, a novela ou o filme, trabalha as tuas energias e fica tranquilo. Isso já é um nível de compreensão por uma parte da população que tem uma compreensão mais elevada, né, querido? O que me preocupa é essa proliferação da linguagem banalizada da violência, principalmente entre os jovens, para gerar esse processo de inconsciência terrestre, né? Aqui na Terra, nessa geração. E eu acho que as pessoas estão buscando muito referências para não saber o que fazer com isso. Então é muito lindo isso que ensina da gente saber se limpar, perfeito. Mas a minha, desculpa, me permite, só um pouquinho assim, a minha me preocupa é como é que a gente poderia ajudar a grande massa que habita a planeta Terra hoje e que não tem essa distinção de como informar essa riqueza. Porque essa rotulação, essa banalização, essa proliferação do mal, ela está tão competente que eu me incomodo nas ruas com esse atropelamento do lixo humano que a gente está tendo. Que é, isso é questão de vibração. Por que se cresceu tanto o mercado de TVs por assinatura? Porque tem pessoas que não suportam ver a TV aberta. Quem tem o seu gosto pessoal definido não vai ficar assistindo uma TV. Então, assim, é muito difícil tu mudar uma pessoa que aquela consciência dela, às vezes não vai mudar numa vida, ela vem vidas com aquele pensamento. Que é o momento atual que nós estamos vivendo, que eu vou passar depois no final da palestra, que é a reurbanização extrafísica, que a gente está vindo aqui para essa dimensão compulsoriamente, de forma obrigada, espíritos que estavam naqueles umbrais ali, de assassinato, de morte, tudo. Aí tu imagina, eles estavam lá nos umbrais pensando aquilo. Tu acha que uma vida tu vai dar educação e conseguir mudar a pessoa? Tu não vai. É um processo evolutivo dela. Ela vai ter que vir várias vezes renascendo para ela ter outros gostos diferentes. Então, quem acha, por exemplo, que a periferia comete assassinato e crimes só por falta de dinheiro e de educação, tem vários exemplos aí de famílias com muito dinheiro e que os filhos viraram criminosos. Porque isso está no perfil da consciência, não é o dinheiro que resolver. E tem muitos assassinatos, tem muitos perfis ali que tu pode dar educação e construir escolas, eles vão botar fogo na escola, eles não querem saber disso tudo. Isso é consciencial, é de várias vidas, entende? E o que acontece no momento atual na Terra? O que acontece é que todo esse povo está renascendo, tendo sua última oportunidade aqui, e se não conseguir mudar nessa vida, eles vão ser transmigrados para planetas inferiores. E a Terra vai avançar, eles não vão acompanhar e vão ter que voltar para outro planeta. Então, assim, digamos assim, é uma ilusão achar que através da educação tu vai mudar uma consciência que precisa viver várias e várias vidas, entende? Tu vai dar educação, mas às vezes o processo dela é muito lento. Não sei se tu me compreende. Eu vou chegar na reurbanização estatística, mas não... Pode apressar isso. Por isso elas estão tendo a oportunidade de estar renascendo aqui. Mas isso é um processo individual. A educação ajuda, o dinheiro ajuda. Mas tu não muda o corpo mental de uma pessoa numa só vida. Compreende? Como seria essa limpeza energética? Meditação? Está no final da palestra, as práticas energéticas. Ver se eu consigo chegar lá. É que tem muito tema, né, nessa palestra. Né? Então, o guia cego seria a consciência que não tem lucidez multidimensional, ou seja, é parecido com o assediador extrafísico. Qual é a diferença do guia cego para o assediador? Ele gosta de ti, como se fosse um amparador. Aí por que ele não é um amparador? Porque ele vai fazer tudo de bom para ti, não importando se ele vai ferrar 200 pessoas. O amparador, ele faz o melhor para ti pensando em todos os outros. Por quê? Porque ele é universalista e cosmoético. O assediador, ele vai fazer tudo de mal para ti, para os outros da tua turma.
E o guia cego, ele vai fazer tudo de bem para ti, não importando se vai ter 10 pessoas que vão ser prejudicadas. Porque o guia cego, ele também não tem lucidez e também ainda não é cosmoético universalista. Ele é aquele cara assim que vocês estão renascendo várias vidas juntos. Já foi homem e mulher, casal, já foi pai e filho, já foi mãe e filha, já foi pai e filha, já foi parceiro de negócio, amigos. Várias vidas juntas, já tem um laço de amizade. Só que ele ainda não tem uma evolução, não é cosmoético, não é universalista. Então ele vai fazer assim, ele vai te ajudar e vai ferrar umas 5 pessoas que são disso, mas tu está protegido. Mas as outras pessoas estão ruins. Então, ou seja, ele não é cosmoético universalista, porque ele vai fazer tudo de bom para ti e vai prejudicar os outros. Essa é a diferença. E por isso eu botei essa imagem aqui. Essa imagem pode ter duplo sentido. Pode pensar que o cara é um amparador. Eu peguei uma imagem que ele está bem grudado no cara ali, pegando no corona chakra dele. Só que o guia cego pode ter um perfil assim também. Tu olhar, o cara ter boas energias, ser apresentado, trabalhar as energias. Tu começa a psicografar, começa a fazer clarividência, tu percebe que o cara está fazendo bem para ti. Aí surge uma situação na tua família lá que ele te ajuda, tu sai melhor e prejudica o teu pai ou tua mãe. Ou seja, não é amparador extrafísico, é guia cego. Ou, por exemplo, tem muito isso nas religiões, né? Aquele cara que chega para ti, que fala muito bem da religião dele, tu fala da tua religião, da tua espiritualidade, e ele te ataca, ele possivelmente tem um guia cego. Ou seja, ele vai te dizer assim, não, mas eu tenho um mentor que é muito bom, não sei o quê. Aí aparece uma pessoa de uma raça diferente, uma religião diferente, ele ataca. Aí ele diz, não, vamos botar fogo no centro de Umbanda. Mas o cara é protegido, tu vê que ele tem um amparo forte, só que é um amparo de guia cego. Ou seja, o protetor dele vai proteger ele, mas vai ferrar todo mundo à volta que seja para proteger ele. Esse guia cego pode se materializar em um animal, em Pode também. Eu ia se assaltar, aí de repente me aparece um cachorro policial assim, que ia me assaltar, eu fui grudado contra a parede. Tá, mas o assaltante foi prejudicado? Claro, ele ia me assaltar, né? Tá, mas ele foi machucado? Não, o cachorro simplesmente isolou ele contra a parede, assim, de um lado e do outro, o cara não podia. Tá, mas eu te pergunto assim, o assaltante foi prejudicado, foi mordido? Não. Então pode ter sido amparador. Pode ter sido amparador. Ele foi isolado contra a parede. Se O ele cachorro for- ficou assim, ó. Se ele foi isolado, pode ter sido amparador. Seria guia cego se ele tivesse feito alguma coisa e segundos depois o assaltante se metesse na frente de um carro e teria morrido atropelado, entendeu? Me apareceu no dado, o cachorro Tá compreendendo o que eu estou dizendo? Não aconteceu nada com o assaltante. ficou isolado contra a parede, assim, desse lixo. Então tem tudo. Tá, o que eu estou percebendo na sua história? Tem tudo a ver com o amparador, porque ele não prejudicou o assaltante, a gente protegeu. Como eu estou dizendo, seria um guia cego como? Se o assaltante tivesse sido mordido ou tivesse corrido e de repente batido a cabeça num lugar. Então, Ficou isolado contra a parede, o cachorro em volta dele. eu não posso falar por ti porque eu não estava lá, mas eu acho que era um amparador. Compreende a sutilidade da diferença? Dois pássaros, uma vez me pendurado na corda. É que pode ser que o teu amparador tenha essa capacidade de se plasmar de animais, entende? É muito fácil para quem está na dimensão extrafísica. Se plasma de animais. Aí tu sai fora do corpo, hoje eu tive uma projeção que eu vi um leão do meu lado. Podia ser teu amparador plasmado de leão. É muito relativo. Mas eu acho, eu boto a teoria que era um amparador. Se fosse o guia cego, o bandido tinha batido a cabeça, quebrado um braço, Eu fiquei assustado, tipo, onde é que você o xerife ficado morto. Compreendeu a diferença? O que mais então? Geralmente pertence a grupos religiosos, esotéricos, místicos, só aceita aquele grupo. Ou seja, quando tu tem um religioso, esotérico ou místico muito dogmático, doutrinador e fanático, aqui eu não estou dizendo que todo mundo é religião e que é cego, não é isso que eu estou dizendo, nem da esotérico nem místico. Estou dizendo quando tem grupos assim, em que aquela pessoa é muito fanática e que defende demais aquilo e ataca demais os outros, pode ser que tenha um guia cego. Não é uma afirmação que eu estou dizendo. E ao mesmo tempo tem amparador na religião, no esoterismo e no misticismo. Mas a diferença que tu vai perceber quando tu vê uma outra pessoa
ou você mesmo, ser amparador e guia cego, é isso. Como que ele trata os outros. Ele é universalista, é cosmoético. Se ele for, ele é amparador. Se ele não for, é guia cego. É simples, mas não é fácil de compreender, nem de identificar. Bom, agora eu vou entrar então no amparador extrafísico extraterrestre. É um amparador que tem a sua paraprocedência na comunidade extrafísica de outro planeta, sistema estelar, galáxia ou universo. A filmagem muda um pouquinho. Não, Acho que eu cansei um pouquinho de ficar de lá até do lado. Mexer as energias um pouco diferentes. Esse amparador pode ter relação com o amparado, ou seja, ser do mesmo planeta de origem que o amparado. Ou seja, você foi transmigrado do planeta que você estava, porque possivelmente você estava fazendo a mesma coisa que nossos amigos do tráfico de drogas, da política brasileira, da política internacional, do tráfico de armas estava fazendo, e chegou aquele momento que o planeta precisava evoluir, e aí eles te obrigaram a sair do planeta e tu ganhou uma passagem só de vinda para a Terra. Todo mundo conhece aqui o livro da Exilados de Capela, sabe do que eu estou falando. Então, o teu amparador, tu deixou uma família lá, tu veio para cá, repetiu de ano. Aí depois de muitas vidas tu aqui, aquela tua família lá se lembra de ti, pessoal, fulano lá, eu acho que depois de um tempo no reformatório da Terra, lá morrendo e renascendo várias vezes, já está no nível que eu consigo entrar em contato com ele. E aí aquele amparador do teu planeta de origem, independente se ele é felino, se ele é nórdico, grey, não importa a etnia estelar, lembra de ti e começa a aparecer do teu lado aqui para te amparar. Essa é a lógica do amparador extrafísico extraterrestre. É aquela tua família que tu deixou lá naquele outro planeta quando tu veio para esse planeta aqui, que muitos têm uma ideia que o planeta Terra é um planeta penitenciário. Por quê? Porque nós temos uma característica de prisão. Tem muitas linhas espíritas que trabalham dentro dessa ideia. Por quê? Nós estamos isolados dos outros planetas, a uma distância muito grande, difícil de chegar. E estamos num planeta onde reina o quê? A bondade, a paz e o amor, ou o crime, o poder e a maldade? Está misturado. Também misturado, mas tem tudo a ver com uma questão de ser uma energia mais de presídio, mais de penitenciário mesmo. Claro que dentro, se vocês visitarem um presídio alguma vez, ou verem vídeos, documentários, vocês vão ver que lá também tem pessoas boas. As pessoas estão trabalhando. Quem é que foi assistir o filme aqui, Um Sonho de Liberdade? É um filme de 20 anos atrás. Então, ou seja, dentro de uma penitenciária também tem essas energias justamente para que haja essa troca e as pessoas evoluem junto. Ou pode ser um outro caso também. Ter a mesma evolução consciencial e vibração energética, pensenes não parado. O teu amparador extrafísico extraterrestre pode ter os mesmos pensamentos, sentimentos e energias que está atingindo nesse momento. E aí nesse momento da Terra, que está vindo essa migração em massa de extraterrestres, de tudo que é cantinho da galáxia, para que a gente possa entrar na próxima fase de evolução do planeta, eles estão buscando aqueles que já estão num nível de evolução que eles possam se comunicar. Então, ou seja, o teu amparador extraterrestre pode ser da tua família, ou seja, tu ter laços muito antigos para ele quando tu não estava nesse planeta, com ele, digamos assim. Ou pode ser extraterrestres que estão buscando pessoas aqui que querem esse contato. E aí eles vão se aproximar de quem? De quem está preocupado com outras coisas ou de quem está buscando um contato extraterrestre? Eles vão se aproximar de quem está buscando, que tem a mesma parte de vibração. Tem como missão ajudar o amparado que está